Boa noite, minha gente maravilhosa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma live essa semana, dia 30 de abril de 2023. São 6h04 da tarde. Hoje quero que a gente bata um papo, que vocês me mandem as perguntas, tudo que vocês tiverem dúvidas em relação aqui à nossa live, sobre o que a gente vai falar. E quero saber como que vocês estão, como que tá tudo por aí. Para quem tá entrando agora, a nossa live de hoje é sobre a psicanálise de Winnicott. Ele é um dos meus psicanalistas favoritos. Um dos, né? Eu tenho outros, mas ele tá lá no meu top 3. Junto com o Freud. Antes de a gente começar, quero perguntar aqui pra vocês, quem tá me vendo, quem tá me ouvindo bem. Quem tiver, por favor, digita o número 2 para saber que tá tudo certinho. E também quero fazer outra pergunta para vocês. Quem aqui conhece esse psicanalista britânico? Donald Woods Winnicott, o nome dele, completo. Se alguém já ouviu alguma coisa sobre ele, se já leu algum artigo, algum livro, qualquer coisa, que tenha escutado o nome dele por algum motivo, ou na faculdade, ou sobre algum conteúdo. Então vamos embora. Vamos começar. Quem quiser, só ir me perguntando, a gente vai respondendo aqui. Fiquem à vontade. Psicanálise de Winnicott. Quem ele era? A gente vai falar um pouco da biografia dele. Sim, ó, a Domi Psi já falou que sim, já ouviu falar dele. Ele nasceu na Grã-Bretanha. Ele foi casado 2 vezes e ele nunca teve filhos. Ele formou-se em biologia e medicina e trabalhou na Primeira Guerra Mundial num navio como cirurgião aprendiz. Ele trabalhou também mais de 40 anos em um hospital de crianças lá na Inglaterra. Ele era tanto pediatra quanto também psicanalista infantil. Então ele estava, além de cuidar fisicamente dessas crianças que estavam internadas e que precisavam de ajuda, ele também auxiliava os pais com essas crianças que estavam hospitalizadas. Ele trabalhou também como médico no departamento infantil do Instituto de Psicanálise. Ele veio a falecer em 1971 devido a ele teve seguidos ataques do coração. É uma pena, mas ele deixou um legado muito importante sobre a relação mãe e bebê, sobre a relação da família, sobre a constituição do indivíduo. A gente vai ver aqui alguns conceitos, todos os conceitos, os 3 conceitos mais importantes da psicanálise dele. As principais ideias dele foi, quando o Winnicott ele fala sobre a mãe, quando ele fala da mãe, ele se refere à pessoa que faz essa função materna, sempre lembrando que é o que eu digo aqui no Psiquê. Pode ser a mãe biológica ou não, mas é aquela pessoa que tem a função materna para aquela criança. Desde o período do seu nascimento e o ambiente em que ela vive. Que na verdade para o Winnicott o ambiente
seria correspondente à mãe, porque lá mais pra frente é ela que vai estar apresentando esse ambiente para a criança. Vai estar introduzindo essa criança aos poucos no ambiente dela. Para o Winnicott, a criança passa pela fase da dependência absoluta para a independência. Ela vai passar por 3 fases, que a gente chama dependência absoluta, dependência relativa e independência. E para que o desenvolvimento desse ser humano seja satisfatório, é muito importante que a mãe possa oferecer um suporte necessário para esse bebê. E não aqui só um suporte emocional, mas um suporte físico também, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Então, de alguns conceitos que ele tem, a gente vai começar falando do primeiro, que ele fala sobre a mãe suficientemente boa. Antes de a gente iniciar aqui, deixa eu ver o que Camila tem aqui. Minha filha tem 2 anos, 2 anos e 7. Sinto que que estamos perdendo nossa conexão devido às birras. Não consigo manter a paciência. Tu diz perdendo a conexão, vocês estão se afastando, ou porque ela faz muita birra e daí tu briga demais e isso acaba meio que afastando vocês, a relação de vocês? Camila, é muito importante que na hora das birras, se tu tiver um suporte de um outro adulto, se tiver outro adulto contigo, que tu possa pedir para esse adulto, essa outra pessoa, te auxiliar também. Se você sabe assim, olha, eu tô ficando muito irritada, de repente ela fez uma birra e você tá com o pai da criança, ou com a avó, ou com quem quer que seja, peça para aquela pessoa te dar aquele suporte, para ela ter aquele suporte com a criança naquele momento, para você poder se afastar, ficar tranquila, para quando você voltar, você possa sim falar com ela ao invés de já estar brigando. Ah, mas nem sempre eu tô com alguém. Se a criança tá fazendo uma birra, por exemplo, dentro de casa, ela quer alguma coisa e ela não pode pegar porque é perigoso e ela não tem como mesmo segurar, pegar, brincar, o que quer que seja, você vai manter o não. Sim, ela vai, mas dela se joga no chão, ela grita, então deixa ela colocar tudo pra fora. Muitas vezes a gente fala, mas é bom segurar. Não, nem sempre é bom conter a criança, ficar segurando, sabe? A não ser que essa criança esteja se machucando ou machucando outra pessoa. Aí sim você tem que conter ela, conter de segurar. Mas caso ela não esteja fazendo isso, deixa ela explodir, ela vai jogar no chão, vai chorar e ela vai daqui a pouco ir se acalmando. A partir do momento que ela começar a se acalmar, quando tu vê que ela chegou naquele final, vamos dizer, um arco de birra, né? Ela chegou naquele final de arco da birra, que ela tá agora começando a voltar a ficar tranquila, aí sim você chega e vai conversar com ela. Porque ela já tem quase 3 anos, então ela já entende a linguagem verbal, ela já sabe que ela vai ter esses períodos de frustração. E outra coisa, na hora que ela fez a birra, eu não tô com paciência e daí eu dou o que ela quer pra ela parar. Será que isso é certo? Não, tá? Se é não, você tem a consistência e mantém esse não. Às vezes minha mãe nos ajuda mesmo durante as birras. Isso que é muito importante. Sabe o que às vezes eu faço até quando eu tô na rua e que assim, o Matheus agora já tem 5 anos, mas quando eu vejo uma mãe que tá com uma criança de 1 aninho e pouco e a criança tá fazendo birra e a gente consegue perceber que a mãe às vezes fica muito deslocada, porque é uma coisa que te tira, é uma situação mesmo que te tira daquele eixo, que te tira a paciência, que você fica, meu Deus,
tá fazendo birra, tá chorando, tá se jogando no chão. E quando tu tá num lugar público, a pessoa fica muito mais apreensiva. Então, se eu tô por perto, eu sempre ofereço ajuda pra mãe. Não pra tirar a criança, não pra nada. Mas, sabe, conversar às vezes com a criança, tentar distrair ou conversar com a mãe. Porque é essa rede de apoio, às vezes, que a gente precisa. Uma mãe está ajudando a outra. E, às vezes, quando a criança percebe que outra pessoa tá chegando perto, que vai distrair, que vai falar com ela, às vezes ela até começa a se acalmar. E a mãe também vai se tranquilizando. Você vai, Camila, vou até falar aqui, não só pra ti, mas pra todo mundo que tá aqui, que daqui a pouco a gente vai ver sobre essa questão das frustrações, tá? Que isso é muito importante, a criança ter essas frustrações. Até pelo fato de ter essa separação, esse afastamento da mãe no sentido de corpo-corpo. Não somos uma única unidade. Tem que observar se ela não usa birra para manipular a situação. Aí, Tawane, é aquela situação de assim, ó, que nem eu falei, ela fez a birra e eu tô tão exausta que eu vou dar aquilo. Pra ela parar de fazer a birra, pra ela parar de chorar. Como tem vídeos na internet, eu não sei se vocês já viram, um dia desses eu vi um. A menina é pequenininha, deve ter 1 aninho, o pai tira o celular e daí ela começa a chorar, a jogar no chão e ele pega e devolve o celular. Aí ele faz isso umas 3 vezes, cada vez vai ficando mais intenso a birra dela. Porque na verdade ele tá fazendo um jogo com a criança. E a criança não tem que estar participando desse jogo. Se ela não pode mais mexer no celular a partir daquele momento, não. Ai, mas ela chora, me incomoda. Deixa ela chorar, deixa ela fazer birra. Tá? Não é o fim do mundo. E a criança precisa se frustrar. Muitas vezes as crianças são tão intolerantes à frustração exatamente por causa disso. E os adultos, então, quantos adultos não toleram a frustração? Porque lá no início da vida não tinham esse período de aprendizagem para isso. Aqui, Jesuíno, não sei se é teu sobrenome, mas deve ser, né? Nesse caso é importante lembrar que as crianças estão em desenvolvimento, isso mesmo. Inclusive o cérebro, que nesse momento é imaturo, está aprendendo a lidar com as próprias emoções. Muito difícil, mas não é pessoal. Exatamente isso. Exatamente, criança aprende por repetição, por isso é importante impor os limites e permitir que ela se frustração. Isso. Me deu enrolada aqui na língua, deu uma travada na língua. Mas então vou falar aqui da mãe suficientemente boa, que é bem aqui onde a gente vai pegar essa parte da frustração, tá, gente? A mãe, ela precisa estar apta para suprir as necessidades do bebê. Ou seja, o bebê ele precisa se sentir onipotente. O que é onipotência? Eu sou o centro de tudo, eu sou o centro do universo. Eu sou o rei. Seria isso. Onipotência seria eu sou o rei. O bebê está sentindo como rei. Fazendo que o bebê acredite que é ele mesmo que produziu tudo o que ele precisava. Porque é exatamente isso que acontece com o bebê lá no início da vida. Quando ele chora e a mãe amamenta, é como se ele tivesse magicamente surgido o leite, ele tivesse produzido e matando a fome dele. Chorei porque a criança, o bebê chorou, porque a criança tá com a fralda suja. Daí a mãe vai lá, limpa ele, deixa ele todo limpinho, é como se ele tivesse produzido aquilo. Bom, eu fiz, né? Eu tava com a minha fralda suja, tinha um incômodo e agora eu tô bem porque não tem mais esse incômodo. Eu mesmo fiz isso de forma mágica. E a gente sabe que não. Depois disso, essa mesma mãe precisa não mais atender de imediato o bebê, para que ele passe por pequenas frustrações.
Vocês estão vendo que aqui a gente encaixa a mãe suficientemente boa? Então, gente, não se sintam mal quando a criança se frustrar. Ela precisa. Quando acontece isso, você tá sim estabelecendo essa relação de mãe boa, suficientemente boa e permitindo que essa criança comece a sair um pouco desse princípio do prazer, desse prazer imediato, para começar a entrar naquela realidade. Nem tudo que eu quero eu tenho na hora. Deixa eu só voltar para eu ler aqui alguns comentários, que tem bastante comentário aqui. O que me salvou, acho que foi aqui, deixa eu ver se foi, exatamente, tá aqui, Tawane, o que me salvou na minha maternidade foi: terapia me permitiu tratar meus traumas e na hora do gatilho saber lidar melhor com as situações. Isso mesmo. Porque no momento que tu tem um gatilho, por exemplo, a criança começa a chorar. E daí assim, gente, eu não consigo escutar essa criança chorar porque me deixa assim muito irritada. Mas essa pessoa começa a entender que quando ela era pequena, ela chorava, ela gritava e ninguém atendia. Claro, isso vai disparando algo nela, o sistema nervoso dela vai começando a ficar em alerta, porque ela pensa assim: ninguém me atendia, eu ficava sozinha, eu não tinha um suporte emocional, essa criança tá chorando e toda aquela lembrança da minha infância volta. Mas eu não quero fazer isso com meu filho, porque hoje eu sinto as consequências daquilo que fizeram comigo. Minha filha tem 4 anos e está super sem paciência quando quer algo. Se não dá, ela grita, chora, me falta paciência às vezes. A Leila, tá? 4 anos, essa idade aí que as crianças estão, quando elas começam aí no início da birra e vão até ali praticamente uns 5 anos mais ou menos, que é quando elas começam a ter muito mais domínio sobre o controle emocional. E eu digo assim, muito mais do que, 3 anos tem um pouco, mas vai gradativamente acontecendo isso. Não, é ponto. Mas eu quero. Gritou. Olha, eu não consigo te escutar gritando. Se você quiser conversar comigo quando você estiver calma, eu vou estar aqui para conversar com você. Mas e daí ela vai lá, vamos dizer, ela gritou, chorou, eu continuei dizendo não, dela fui lá dentro do quarto e jogou todos os brinquedos no chão. Tudo bem, não interrompe nessa hora. Ela tá fazendo isso. Quando ela voltar a se acalmar e de repente ela voltar, mamãe, agora eu quero falar com você. Ou quando ela parar de gritar e começar a falar no tom baixo, olha, eu entendo que você ficou frustrada, eu entendo que você quer tal coisa, mas eu disse não. E eu disse não porque você pode se machucar, isso pode quebrar, isso pode te cortar, isso pode... o que for que ela não possa estar fazendo, tá? Só que agora, como você ficou com raiva, você foi lá jogar os seus brinquedos, nós duas vamos no quarto e a gente vai pegar esses brinquedos e guardar. Eu posso te ajudar, mas você também vai guardar. Ela também tem que sentir que se ela fez, por exemplo, ela fez algo porque ela estava com raiva, mas ela tem uma consequência disso. Então, eu joguei as coisas no chão, então eu vou agora ter que pegar e colocar dentro do cesto. Mas eu não vou querer colocar dentro do cesto. Olha, mas daí vai ficar ruim porque tá aqui no chão e a gente pode pisar, pode quebrar, alguém pode cair, pode se machucar. E aí você vai explicando. A criança, gente, ela sempre vai resistir. Ela vai resistir ao máximo. Porque imagina, até certo ponto, ela teve tudo o que ela queria lá quando era bebê. Tudo. Não é? Então, quando chega a hora que ela precisa passar pela frustração, ela não quer tolerar isso. Ela não quer aceitar.
E ela vai bater o pé, ela vai ficar braba, ela vai gritar, ela vai chorar, ela não vai querer voltar para esse lugar, ela não vai querer ficar nesse lugar onde ela não pode. Opa, eu quero ficar nesse lugar onde eu posso tudo. Mas para crescer, não se pode tudo. Voltei, interessante, psicanálise de Winnicott perdido. É isso mesmo, psicanálise de Winnicott. Estou perdido? Não fica perdido não. Eu amo a teoria de Winnicott, aprendi muito estudando A Mãe Suficientemente Boa. Eu também amo um senhorzinho, ele é um senhorzinho, né? Fofo demais, eu sempre falo. E eu gosto, assim, eu amo a teoria dele também. Eu acho, assim, que de livros, assim, de vários psicanalistas, ele é o que eu tenho todos, porque eu amo muito a teoria dele, é muito importante, muito boa. Sem falar de que ele trabalhou durante muito tempo no hospital, então ele via, imagina a quantidade de coisa que ele via acontecendo com essas crianças e com essa relação entre a mãe e a criança. Imagina bebês que ficavam internados, como ia essa relação entre a mãe e o bebê tão importante no início da vida. E outro, o gatilho do choro. Engole o choro, fica aí sozinha, só sai do quarto. É isso mesmo, Tawane, só sai do quarto quando parar de chorar. Quem nunca ouviu isso, gente? Põe a criança no quarto, só sai quando parar de chorar. Daí o que acontece? Ela fica mais nervosa ainda, ela chora mais. Aí vem aquele soluço. Sabe aquele soluço que a criança fica e não vai conseguindo parar? É bem isso. Ela joga mesmo, viu? Ela sabia que ela ia fazer alguma coisinha, porque as crianças geralmente nessa idade elas fazem isso. Mas não vá sozinha você pegar os brinquedos. Ela tem que ir junto. A gente sempre tem que pensar que a criança ela precisa sentir a consequência do que ela faz. Porque nós adultos sentimos a consequência de tudo que a gente faz. E não adianta a criança passar por um tempo onde pai e mãe vão fazer tudo. Aí ela chega lá na adolescência. Gente, a hora que ela pega uma frustração, o negócio, o mundo dela cai, ela não consegue lidar com aquilo. Olha, então imagina. E essa criança que vai passando por esses cortezinhos que eu digo de frustração, ela vai aprendendo a tolerar. Então, quando chegar uma frustração muito intensa, ela já vai saber lidar melhor do que aquela criança que nunca teve nenhum tipo de frustração. Ela tem alergia alimentar, muitas não entendem porque não pode comer. E você vai sempre frisando sobre isso, tá, Leila? Não pode comer? Ah, mas daí a criança... Tá, gente, mas por que eu não posso comer? Vai dizendo, você não pode... Ah, mas eu explico. Sim, mesmo explicando, ela vai resistir. A criança vai ter resistência no não. Sempre, o tempo todo. Nós adultos temos. A criança vai ter mais ainda. Mas sempre quando chegar nesse momento de ela não pode comer algo por causa da alergia, você vai falando, olha, não pode porque isso tem algo aqui dentro dessa comidinha que pode machucar tua garganta, que pode dar coceirinha na pele. Explicando sempre. A terapia me salvou nesse sentido. Eu não preciso dar o que me deram, apesar de ser um processo inconsciente, isso mesmo. Posso ser melhor do que para que minha filha não cresça com as mesmas faltas que eu. É isso aí, Tawane. Meu Deus, perfeito. Vamos ver, tô passando aqui só para ir vendo o que o pessoal tá falando, para daí a gente ir continuando. Bom, vamos continuar aqui. Durante esse processo, lembra que eu falei, depois disso essa mãe precisa não mais atender de imediato esse bebê, para que ele passe por pequenas frustrações gradativas. Ah, vai esperar 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, pouquinho. Durante esse processo surgem os objetos de transição.
Sabe, o objeto transicional, que é muito importante também, o Winnicott fala muito sobre esses objetos. Ele auxilia o bebê na etapa de início de separação da mãe. Nesse período, a criança passa de dependência absoluta para dependência relativa. O objeto de transição eu sempre falo no período, principalmente da escola. A criança leva. Ah, mas as professoras não deixam. Isso é uma coisa que lá na escola isso devia ser falado muito. Que as crianças precisam ter esse objeto, porque elas estão se separando da mãe. Tem criança que tá lá com 5, 6, 7, 8 meses, chora quando se separa da mãe, obviamente. O objeto de transição, ele faz essa ponte entre a minha mãe e eu que tô aqui sozinho. Na minha dependência absoluta, que eu tava grudado com ela, para essa dependência de já tô me separando dela, começando a estar afastado dela. Obrigado pelas dicas, eu tento criar ela para que ela não cresça da mesma criação que eu tenho muitos traumas de infância. Isso mesmo, Leila, é assim mesmo. E assim, lembrando sempre que frustrar uma criança não é traumatizar, tá, gente? É necessário. Tá certo? Não se preocupem com isso de, ai, gente, agora, será que tá certo? Será que se eu não deixar fazer isso? Precisa. Então, vamos lá. Para os três outros conceitos do Winnicott. Que é o conceito de segurar, de toque e de manuseio e de apresentação de objetos. Esses três conceitos do psicanalista Winnicott seriam o que a mãe e os demais cuidadores, não só a mãe, devem oferecer para o desenvolvimento do bebê. Peraí, gente, que eu só vou descer aqui um líquido. O primeiro é o segurar, que ele chama de holding. Seria no sentido de segurar, de sustentar o bebê para garantir proteção, alimentação e higiene. Nesse sentido de segurar, é como a mãe faz como ela dá esse suporte assim, quando ela segura o bebê. Quando ela amamenta o bebê, ela também tá segurando esse bebê. Isso dá uma ideia de proteção, dá um conforto para a criança. Minha mãe tá me segurando, eu tô protegido, eu tô relaxado, eu tô seguro, eu tô acolhido. O segundo é o relacionado ao toque. É a forma que você vai manusear o bebê. Como? Quando você pega o bebê e coloca em cima da cama para trocar a fralda, quando o bebê tá dormindo e você vai colocar no berço, quando você vai pegar o bebê do chão. Teve um vídeo circulando pela internet que tem muito a ver com essa questão aqui do toque. Que foram umas professoras, eu não lembro de onde que foi, não sei se foi de Goiânia, não sei, tá? Mas acho que foi por ali. Que elas estavam fazendo uma apresentação, não sei se era de Natal, alguma coisa assim. E o jeito que elas estavam manuseando essas crianças. Puxando pelo braço, puxando pela camisa. Gente, pensa em você fazer isso com um adulto. O adulto tá sentado e você simplesmente pega ele pela gola e leva ele pra trás. Ou o adulto tá sentado, tu simplesmente puxa ele pelo braço e coloca ele em outra cadeira. Ao invés de dar um toque, pedir, ou pegar a criança no colo e colocar em outro lugar. Então é relacionado ao toque, a forma de manusear o bebê. Isso dá sensação para o bebê de separação do corpo com a mãe e com o ambiente externo. A forma que ele está manuseando.
Porque é exatamente isso que acontece. Quando tu vai manusear a criança, geralmente tu vai separar ela do teu corpo. Ela tá no teu colo, tu coloca ela no chão. Ela tá no teu colo, tu coloca, sei lá, no chiqueirinho. Sei lá se ainda se fala isso, mas deve ser chiqueirinho. Tu tá com ela no colo, coloca ela no tapetinho, coloca ela na cama. A gente não pega a criança e joga. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então essa é a sensação de separação entre a mãe e o bebê. Entre o bebê e o ambiente externo. O terceiro é apresentar objetos. O afeto para além da mãe. O que significa isso, Amanda? Ou seja, a mãe começa a apresentar outros objetos. Que outros objetos são esses para a criança? Os brinquedos, as outras pessoas, as situações. Assim a criança vai se tornando cada vez mais, tendo cada vez mais autonomia e assim se separando da mãe de forma gradativa. Aqui na apresentação dos objetos também vem aquela questão das crianças começarem com um objeto de transição. Porque daí a criança pega, sei lá, um ursinho, um paninho, um cheirinho, ou o que quer que seja, né, que ela escolha para ter como objeto. E quando ela está separada da mãe, ela usa esse objeto para fazer essa ligação afetuosa, afetiva. O outro é o bebê onipotente. Lembra que eu falei? O bebê é o centro do universo. O que, quando ele tá com fome, a mãe amamenta, é como se ele magicamente tivesse produzido aquele leite. Quando ele tá sujo, com a fralda suja e de repente começa a sentir o conforto da fralda limpa, é como se ele magicamente tivesse feito aquela troca, como se fosse. Então, não existe bebê e mãe e bebê separados. É uma unidade, um só. Essa criança não se vê separada da mãe. Tudo, absolutamente tudo, gira em torno do bebê. A mãe passa seus dias em função total e completa para o bebê. Dessa forma, o bebê tem a ilusão de onipotência. Basta ele querer e chorar para ter a satisfação atendida imediatamente. Um bebê recém-nascido, quando tá chorando e a mãe aparece, já vai dar mamar, já faz o que precisar, ele tem a satisfação dele ali prontamente atendida. Seja de alimento, seja de higiene, seja de afeto, seja para aliviar alguma dor, seja porque tá cansado. Tem uma postagem sobre Sua Majestade o Bebê, que é exatamente falando sobre isso, sobre o bebê onipotente. Ele precisa sim passar por esse período para depois ter essa separação da mãe. Identificação entre mãe e bebê. Como o bebê e a mãe não se diferenciam lá naqueles primeiros meses, os dois formam uma unidade. É como se o bebê dissesse para ele: eu vejo a minha mãe me vê, logo existo. Tem um livro de uma psicanalista sobre mães e ela fez uma introdução, uma introdução com esse texto, com o texto do Winnicott sobre isso. Vejo minha mãe me vê, logo existo, desculpa. Que ela fala exatamente isso. Quando a mãe não vê o bebê, quando o bebê não se sente visto por essa mãe, é como se ele não existisse, ele fosse invisível. Isso causa alguma coisa para ele? Causa sim. Pode causar algum problema depois lá na frente comportamental, alguma questão de transtorno emocional, psíquico, sim. Porque quem não quer ser visto? E o bebê é isso que ele espera da mãe.
Então, por isso que rejeição lá no início da vida, bem no início, é muito prejudicial para a criança. Quando bebês são abandonados ou vivem em lares que não têm essa disponibilidade todo o tempo, isso o afeta nas outras fases da vida. Afeta, mas não de forma tão grave, tá? Não que vá ser algo assim, de repente pode acontecer de repente essa criança desenvolver algum tipo de depressão quando adulto, pode, mas não que vá ter algum problema muito mais, não que não seja sério a depressão, mas assim, algo que seja extremamente grave, sabe? Porque tem gente às vezes que tem algum tipo de ansiedade, tem depressão, mas quando tá fazendo terapia ou se precisa de medicamento, quando tá indo assim, a pessoa vai começando vai ficando bem. Gente, por que eu não vou falar muito sobre isso e vou dizer por quê pra vocês? Porque eu fiz, na verdade, não vou falar aqui porque ainda não é hora, até porque a gente ainda nem lançou, mas eu vou deixar aqui só um spoiler aqui pra vocês. Tem um curso que se chama Fundamentos das Emoções na Infância, que vai ainda sair, a gente ainda nem começou a divulgar, mas que ele vai falar sobre isso, sobre crianças que moram nesses lares, sobre as consequências das relações entre mãe e filho, os dois tipos de relações que podem surgir entre a mãe e filho, e dentro desses dois tipos ele ainda tem mais umas ramificações de o que vai acontecendo com essa criança, tá? Por isso aqui eu vou te responder assim, que pode afetar, mas não de forma tão grave. Mas se eu te der uma resposta completíssima, eu vou quase estar te dando o curso aqui todo. E vou deixar aqui uma pitadinha aí de vontade em vocês, que lá vou estar falando bastante sobre isso, sobre essas relações que são tão prejudiciais para a criança com a mãe, dependendo do que acontece. E das crianças que vivem sim nesses lares. Então é dessa forma que o bebê ele começa a formar a sua autonomia e se perceber diferente da mãe. Ele começa a formar a sua psique, aquela mente e corpo, separando também da mãe. Não sei se alguém tinha falado mais alguma coisa. Deixa eu até ver. Não, acho que a última foi... Isso, foi. Considerações sobre o Winnicott. Um ambiente favorável é fundamental para o desenvolvimento de uma criança e também muito importante o apoio da mãe para esse bebê, para que não sejam desenvolvidas psicoses. O Winnicott, ele trabalhou bastante com casos de crianças psicóticas. Ele tem até, eu acho que tem um livro, deixa eu só me recordar, tem um livro sobre um caso dele, de uma criança que teve psicose. E aqui ele mostra que essa falta de apoio da mãe, que essa separação da mãe e não ter ninguém para substituir em momento algum, nem que seja o mínimo, isso pode sim desenvolver algumas questões lá na frente, como as psicoses. Alguém deu olá? Vou dar olá, não sei quem foi
foi o Jean. Jean, oi! Estamos aqui. Quando o ambiente é falho, há muitas questões que podem ser observadas nessa constituição da personalidade dessa criança, como tendências antissociais e transtornos psíquicos. Tem um vídeo, tem um vídeo, uma postagem, acho que é um vídeo, e é bem recente esse vídeo que eu coloquei aqui no Psiquê, tá? Sobre como é que é? Gente, me deu um branco. Gente, me deu um branco completo agora. Fugiu a palavra da minha cabeça. Mas é o que vai constituindo a psique da criança. Sabe o que ela precisa para ela entender? Olha, com esse tipo de cuidado da minha mãe, eu consigo entender que eu sou a mesma pessoa no momento que eu vou dormir e no momento que eu acordo. De um outro tipo de cuidado da mãe, eu consigo entender que eu não me transformo em outra pessoa. Por exemplo, eu não me divido. Eu sou uno. E todas essas questões que eu trouxe aí nesse vídeo é exatamente o que vai acontecendo, principalmente dessa questão de fragmentar aí, é a questão da psicose. Ela começa a ficar com delírio, achar que tem gente falando com ela, achar que tem gente perseguindo. A psicose também pode ser bem perigosa se a pessoa não estiver em tratamento. E assim, uma pessoa que tem uma personalidade psicótica, pelo resto da vida que ela vai precisar estar sendo medicada e vai precisar pelo resto da vida estar sendo atendida em terapia, em análise, tá? E como que acontece isso? Lá no início da nossa vida, gente. Tá? Porque isso é uma formação de personalidade. Certo? Deixa eu falar pra vocês vou indicar aqui vou indicar um filme aqui pra vocês. 2, na verdade. Eu tava vendo até ontem, porque eram os clássicos no Telecine Cult sobre isso. É o Psicose. Quem não conhece esse filme do Alfred Hitchcock? E o outro é Donnie Darko, tá? Muito bom. Que ele começa a ter delírios e imaginar um coelho que fala pra ele que ele precisa fazer certas coisas. Esse filme, o Donnie Darko, tem acho que na HBO Max. Ou no Prime Video. Não sei, gente. Num desses dois. E assim, nós chegamos ao fim da nossa live sobre o nosso queridíssimo e fofíssimo, porque eu acho ele fofo, Winnicott. Espero que vocês tenham gostado, gente. Quem quiser, agora eu vou dar um tempo, se quiser mandar mais alguma dúvida, por favor, sintam-se à vontade. E a live, ela não fica gravada aqui, como eu já falei pra vocês, né? Eu sempre deixo ou hoje ou até amanhã, no final do dia, eu coloco ela no canal do YouTube Psique da Criança. Mas eu aviso quando eu colocar lá. Eu sempre deixo sempre coloco nos stories pra avisar que já tá lá. Tá certo? Muito, muito obrigado pela presença de vocês. Amei, como sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês. Deixa eu ver aqui a Leila, antes de a gente finalizar. Minha filha não quer saber do pai. Eu sofri agressão, saí de casa e estou em casa de parentes. Isso mexeu muito com ela. E ela não suporta falar do pai. Ela via, Leila, essas agressões que você sofria do pai? Ela estava presente? E deixa eu te perguntar uma coisa.
essa alergia que ela tem alimentar começou antes disso ter acontecido no relacionamento teu e do pai ou depois? Sim, ela viu. Isso fica muito marcado para criança. Se a fala desde novinha, tu sofria agressão dele desde que tava grávida, desculpa. Ou não? Ou foi depois de um certo período? Desde novinha, era bebê. Isso acaba, sim, mexendo bastante com a criança. E assim, né, Leila? Ela vai ter uma percepção de homem que ela vai precisar depois desconstruir isso. E vai conseguir desconstruir sozinha? Posso te dizer que provavelmente não. Tá? Então, sim, mas ela presenciou quando começou a ter entendimento. Sim. Sim, mas o que eu quero dizer assim, vamos dizer, ele te agredia desde que, vamos dizer, tu tava grávida. Ela não via, mas ela sentia. Ela não tava ali entendendo exatamente as palavras exatas que ele tava te dizendo. Mas ela tava no entendimento sabe, como se a palavra fosse uma melodia? A gente sabe quando alguém tá falando num tom muito mais grosseiro com a gente e num tom mais tranquilo. Viu? E assim, claro que ali da alergia alimentar tem que levar para médico. A gente sempre faz acompanhamento com médico, gente. E nunca a gente só tem que achar que é comportamental. Claro, é óbvio que a parte emocional, psíquica, elas têm uma influência gigantesca. E elas podem estar conectadas também com a parte física. Estão, né? Podem não, estão conectadas. Então, assim, ela começou a desenvolver alergia alimentar lá novinha, desde bebê. Eu passei por tudo isso desde que eu tava grávida. Isso, além de ser algo físico, a alergia alimentar dela também pode ter um fundo emocional. Até um protesto. Eu já contei aqui pra vocês faz muito tempo mesmo, de uma menina que os pais eram casados e eles não tinham conversa, não havia diálogo entre eles. E a menina, ela começou a cuspir. Ela pegava um paninho e cuspia, ou ela vivia cuspindo. E falava super pouco. Ou quando ela falava, eram palavras assim curtas, como se fosse uma criança muito pequena. E ela continuou com essa mesma mania de estar sempre cuspindo. Ela estava adolescente e continuava a fazer isso. Ela não se expressava direito, era como se ela tivesse perdido realmente a voz dela, como se ela não soubesse, não perdido a voz, mas como se ela desaprendesse qualquer palavra. Porque ela falava, mas ela não falava as palavras que as outras pessoas conseguissem entender. É como se ela fosse um bebê balbuciando. Tá? E claro, foi para médico, fez acompanhamento da parte física, mas isso também foi resultado de não falar, de não se expressar, de não querer estar falando, mas ela cuspia, porque é como se ela quisesse dizer algo e não conseguisse. O vômito também é a mesma coisa, principalmente para criança. Aquela criança que vomita e a gente não tem causa nenhuma. É quando o bebê quer falar, mas não consegue. Ou quando ele presencia alguma coisa
E aí, vamos dizer, ele presenciou uma briga. E aí a criança vomita. Ai, a comida fez mal. Será que a comida fez mal mesmo? Ou será que ele estava escutando toda aquela discussão e ele vomitou? Porque ele também queria falar alguma coisa. Ou ele queria dizer, chega, basta, deu dessa briga. Entende? A gente fica colocando o bebê, a criança pequena, como um ser que não entende absolutamente nada. E nós estamos completamente enganados. Faço tratamento com ela, mas nunca levei no psicólogo. Te aconselharia a levar, tá, Leila? É isso mesmo, ela tem dermatite atópica e alergia alimentar. Se ela ficar ansiosa, ela se coça. Tá aí, ó. Dermatite atópica. Vou também aqui de novo puxar, porque a gente tá trazendo muita coisa, gente. Tô até aqui... não vou dizer assustada, vou dizer arregalada. Que a gente tá trazendo bastante coisa do curso que eu falei pra vocês, que a gente chama também eczema infantil, que é a dermatite atópica. Eu também trago isso numa parte do curso. O que isso vai causando, tá? Mas então, minha gente maravilhosa, vamos ficando por aqui. Quero desejar para vocês um excelente final de domingo, um ótimo feriado. Aproveitem, fiquem bem. Um beijo gigante no coração de vocês. Um abraço apertado. E até semana que vem. Espero que tenham gostado. Muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês.